Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 31 de outubro. Vamos juntos iniciar mais uma semana e encerrar o mês falando de avicultura e suinocultura. Veja os destaques do dia. Sanidade, novos casos de gripe aviária em países como Estados Unidos e México acendem um alerta para o Brasil. Por aqui, seguimos sem registros da doença, mas reforçar as barreiras sanitárias é essencial para manter esse status. E ainda, o manejo nos primeiros dias de vida dos pintinhos. Os cuidados que devem ser tomados pelos produtores durante o alojamento das aves para garantir o bom desempenho do lote. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, já está começando. Os momentos que antecedem a chegada de um novo lote à granja envolvem expectativas e muito trabalho. O avicultor não pode errar na preparação do aviário para receber os pintinhos. O galpão precisa estar pronto com a temperatura adequada, a cama seca e com água e comida à vontade. A nossa equipe de reportagem foi até Ilhota, Santa Catarina, acompanhar de perto os cuidados na recepção dos pintinhos. O aviário do Zeno possui 1.400 metros quadrados, com capacidade para 4.900 aves. Ali, os pintinhos estão com apenas um dia e o bom manejo do produtor nos primeiros dias é fundamental. Quanto mais fica atento, melhor fica hábil o lote, né? É o resultado que dá o manejo, né? É de tudo um pouco, né? Conforme o pintinho, né? E o manejo, a temperatura, tudo ajuda, né? Os primeiros manejos que eles devem fazer é cuidar da regulagem de nípel, de bebedouros, né? O nípel sempre na altura do olho do pintinho, para que ele, como ele é pequenininho ainda, ele está aprendendo a comer e a beber água. Então tem que ser sempre na altura do olho. Comedouros, a gente sempre orienta o produtor a enterrar os comedouros e deixar sempre o comedor bem cheio para facilitar o consumo desse pintinho. E a gente coloca o papel, que o papel é o quê? É um estímulo para o pintinho. Então, como ele está aprendendo a comer, a gente sempre coloca esse papel e vai jogando a cada 2 horas uma ração limpa e uma ração fresca para estimular esse pintinho a aprender a comer e a beber água. O papel fica na cama da granja até o 4º dia do ciclo produtivo. Depois, as aves passam a comer somente no comedouro. Os pintinhos estão separados em 3 pinteiras. Quando vai alojar, eu já mando para os produtores a quantidade de pintinhos que vai alojar para que eles montem a pinteira conforme essa quantidade de pintinhos alojados. Porque assim, ó, quantidade de ração tem à vontade, porque tem os comedouros os comedouros tubulares, os comedouros normais e mais o papel. E é muito importante a quantidade de água. Então a gente faz um cálculo de 25 pintinhos por bico de nípel, para que todos consigam beber bem água. A luminosidade também é um fator importante para os pintinhos. É que a luz será mais um estímulo para eles comerem a ração e beberem água. A gente trabalha acima de 20 lux nos primeiros dias desses pintinhos. Inclusive eles têm um manejo diferenciado de luz, então a gente trabalha com 24 horas. Agora, no primeiro dia, 24 horas e depois de 24 horas a gente começa a dar 1 hora somente de escuro, até os 7 dias. E depois de 7 dias a gente entra com o manejo normal de 6 horas de escuro. Nesse período, os pintinhos precisam estar bem aquecidos. Então, o aquecimento também é outro ponto muito importante. Os pintinhos, na hora da chegada, a temperatura ideal, no mínimo, de 33 a 35 graus, porque a gente precisa manter a temperatura corporal do pintinho. Então a gente precisa que a cama esteja quente, aquecida e o ambiente aquecido. Tudo pronto, se diz uma cama, né? A pinteira que tem que deixar tudo bem sequinho, bem vedado e tudo bem lisinho, né? Thaís, a boa ambiência da ave ela é fundamental, né? E a qualidade do ar interfere no lote? Muito. A qualidade de ar, que a gente fala principalmente em pintinhos nessa idade, é a produção de amônia.
Então, para a gente evitar que tenha muito amônia para esse alojamento desses pintinhos, a gente já começa fazendo um trabalho lá no intervalo, que é melhorando a qualidade de cama, tirando o máximo de umidade, mexendo essa cama para que quando eles comecem a montar a pinteira e esse pintinho chegue, tenha uma cama de qualidade sem umidade. Quanto mais umidade tiver, mais vai produzir amônia. E uma das maneiras de melhorar a qualidade da cama é controlando o aquecimento e ventilação. Então, quando o pintinho chega, a gente vai trabalhando com essa temperatura, que eu falei, entre 33 e 35 graus. E a gente trabalha também com a ventilação para que a gente retire essa amônia que vai produzindo. Porque como o ambiente vai aquecendo, a cama vai aquecendo, vai liberando essa amônia para o ambiente. Então, é através da ventilação que a gente melhora essa qualidade do ar. Os ventiladores do aviário do Zeno estavam ligados. Para circular vento, para dar o ar mais confortável, né? Não ficar tão abafado, não úmido, né? Durante o manejo inicial, o estímulo deve ser constante. É preciso avaliar os pintinhos logo nas primeiras 12 horas de vida. É uma maneira de verificar se tudo está correndo bem e os cuidados estão sendo efetivos. O produtor faz essa avaliação. Ele pega 10% dos pintinhos que foram alojados, ele avalia a papo cheio. O ideal seja que 95% desses pintinhos que ele avaliou estejam com o papinho cheio nas primeiras 12 horas. Isso quer dizer que teve um bom manejo inicial. Os primeiros dias também são importantes porque o frango está desenvolvendo todo o sistema digestivo dele, digestório, sistema imunológico, né? Então é nessa fase que ele desenvolve, que a gente precisa trabalhar para que ele coma bem, tenha uma boa ambiência, beba uma água de qualidade para que ele desenvolva todo esse sistema imunológico e a gente tenha sempre um lote de qualidade, sem mortalidade e um lote uniforme. Até porque um lote desuniforme interfere onde, seu Zeno? No final vai interferir no bolso, né? Quer dizer, no final. E a gente quer saber, você, avicultor, em qual fase da produção você está agora? Na fase de alojamento ou na fase de pré-abate? Envie a sua resposta para o nosso WhatsApp. O nosso número é 11 97 571 3819. Tem que escrever desse jeito que está escrito aí na tela, fase de alojamento ou fase de pré-abate. Participa com a gente. E você também pode enviar por esse número vídeos e mensagens para a gente. Mande para cá suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Mostre um pouquinho do seu trabalho aí no campo. Depois do intervalo, a gente vai falar de sanidade. A Europa está enfrentando a pior crise de gripe aviária dos últimos anos. O Brasil segue livre da doença, mas está em alerta para manter o bom status sanitário. Daqui a pouquinho, não saia daí. Eu sou Samuel de Borba, de Araranguá, Santa Catarina, extensionista da JBS. Ligados Integrados, volta já! Já estamos de volta. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? youtube.com/ligadosintegrados. Por lá você pode ver e rever todas as nossas entrevistas e reportagens sempre que você quiser. E agora a gente vai falar de sanidade. A Europa está enfrentando a pior crise de gripe aviária dos últimos anos. O Brasil segue livre da doença, mas está em alerta para manter o bom status sanitário. A gripe aviária é uma doença muito séria, porque representa perdas na produção e até mortalidade. Por isso, é tão importante reforçar as nossas barreiras sanitárias para que a gente mantenha o nosso status, que é referência para todos os países produtores no mundo. A gente vai falar sobre esse assunto conversando com Ariel Mendes, presidente da FACTA, Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Avícola. O Ariel está com a gente hoje presencialmente. Muito bom dia para você, Ariel. Prazer ter você aqui no nosso estúdio hoje. Bom dia, Júlia. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos a sua participação aqui para a gente falar de um assunto tão importante, né, Ariel? Vamos começar, então, contextualizando o que é a gripe aviária, por que ela é tão importante para a avicultura mundial e como é que acontece essa transmissão que a gente está vendo aí em países de todos os continentes. A gripe aviária é uma gripe é uma doença causada por vírus e ela tem um alto impacto, principalmente pela mortalidade que causa. É uma doença, uma doença impeditiva do comércio internacional e é uma doença de notificação obrigatória. Então, caso ocorram
focos em um determinado país, o país é obrigado a comunicar para a OIE, que agora é a Organização Mundial de Saúde Animal, que mudou a sigla para ONSA, e esse país fica impedido de comercializar produtos in natura, apenas produtos processados que possam inibir o vírus ou matar o vírus. Isso aí, a preocupação na Europa, são mais de 37 países atualmente da Europa, ou seja, está praticamente em todo o continente europeu, e nos Estados Unidos também, com mais de 35 estados dos Estados Unidos afetados pela doença, sem contar aqui um caso recente na Colômbia, na divisa da Colômbia com o Panamá, e isso evidentemente acende uma luz vermelha aqui no Brasil de preocupação para que a doença não chegue no nosso país. Ariel, a gente pode dizer que essa é uma das piores crises de gripe aviária no mundo, na nossa história? Já tivemos piores nos anos 2005, 2007, 2010, principalmente na Ásia. Tivemos também nos Estados Unidos em 2016, com um sacrifício muito grande de aves, mas esse caso preocupa pelo número de países afetados, né? E pelo número de estados afetados nos Estados Unidos e também pelos casos que continuam na Ásia, né, ocorrendo na Ásia. Então, com isso, aumenta muito o risco de a transmissão ocorrer para outros continentes, né? Então, essa é a grande preocupação no momento. Por que a gente está vendo o aumento nesses casos no mundo? A gente pode dizer que são falhas nas barreiras sanitárias? Como é que está acontecendo essa transmissão tão rápida, né? Ela é sazonal. Essa enfermidade, na realidade, ela está ocorrendo agora, quando começa o outono, né, o inverno, outono e inverno na Europa e nos Estados Unidos, e ela se intensifica nos próximos meses agora de inverno lá no hemisfério norte. Então, ela está muito relacionada com a questão do clima e também com a questão das aves migratórias, ou seja, como existe uma migração das aves migratórias nessa fase de outono, essa doença acaba se espalhando. Foi o que aconteceu com esse caso da Colômbia, ele foi identificado em aves migratórias que chegaram àquele país. Então, está muito relacionado a essa movimentação de aves migratórias. E isso, na realidade, acaba ajudando, em parte, o Brasil, porque o Brasil, a gente tem migração de aves do hemisfério norte, do Canadá, Estados Unidos, México para o Brasil, mas a gente não tem movimentação de aves da Europa ou da Ásia diretamente aqui para o Brasil. O que é que explica o Brasil estar livre dessa doença, nunca ter registrado casos dessa doença? A gente sempre fala aqui no programa sobre as barreiras sanitárias nas granjas, a gente fala sobre, por exemplo, não pode ter árvore frutífera ali ao redor da granja, justamente para não atrair aves, né, migratórias, como você falou. O que é que explica a gente estar livre dessa doença, ter esse status sanitário que é referência para outros países produtores no mundo? Eu diria que é uma preparação do país. Há 20 anos, quando a gente teve casos, inclusive no Chile, em 2002, muito próximo aqui do Brasil, nós intensificamos muito os cuidados aqui no país e a biosseguridade das nossas granjas, como você falou. Ou seja, hoje é praticamente impossível uma pessoa que chega de um outro país entrar numa granja aqui no Brasil. Então, esse foi um trabalho que foi feito de conscientização do produtor e isso é importante que continue. Ou seja, granja não é lugar de visita. O granjeiro não deve receber visita, não deve receber pessoas, inclusive, se for de outro país, então nem se falar. Mas existe também todo um preparo com relação a cuidados em portos e aeroportos, né, a questão do material, por exemplo, de bordo, né, que é descartado. Hoje tem todo um cuidado para fazer isso, eles são incinerados, né, e também uma outra medida é a revista de bagagens, por exemplo, para evitar que pessoas tragam produtos, né, alimentos que possam conter o vírus. E, além disso, nós intensificamos muito o preparo na questão de laboratório, porque o segredo dessa enfermidade, dessa doença, é, primeiro, você identificar rápido, ou seja, ter estrutura laboratorial para fazer o diagnóstico rapidamente, isolar a região e sacrificar as aves. Não existe outra maneira de você resolver o problema a não ser erradicando esses focos, né? Então, o país, o Serviço Veterinário Brasileiro e o Serviço Veterinário Privado também estão muito preparados para isso.
foram feitos dezenas de simulados nos últimos anos. Então, hoje, a BPA, por exemplo, tem todo um manual, todo um protocolo, né, do que fazer caso a doença chegue no país. Então, existe todo esse preparo e isso provavelmente foi o que ajudou a que a gente continue livre da enfermidade. Agora, além desse papel importantíssimo do produtor, da agroindústria, tudo isso que você falou, eu acredito que está previsto no Programa Nacional de Sanidade Avícola, né? Exato. A gente tem esse programa que estabelece medidas de segurança contra outras doenças da avicultura e também uma legislação contra justamente a influenza aviária. Eu gostaria que você falasse um pouquinho então sobre esse programa. O programa, ele é renovado, praticamente ele é modernizado a cada ano ou a cada 2 anos, e junto com o programa de prevenção, que o programa de sanidade é basicamente um programa de prevenção para evitar a entrada da doença, a gente também tem um programa de contingência, que é o programa para a erradicação, né, da enfermidade caso ela entre no Brasil. Como o Brasil é um país exportador, então ele tem que ter uma legislação realmente bastante apurada com relação a isso e nós temos que estar prontos para, principalmente, eliminar o mais rapidamente possível os focos. Hoje, o mundo está muito globalizado. Uma pessoa toma um avião lá na China hoje à noite e amanhã ou depois da manhã está chegando aqui no Brasil. Então, o risco de trazer a enfermidade para um país, inclusive para o Brasil, é grande. Então, e a própria OIE, né, e os países importadores entendem isso. O que eles querem saber? A OIE quer saber se a gente tem uma estrutura para, primeiro, fazer prevenção, segundo, para fazer eliminação, e sobre a maneira de como que a gente vai lidar com essa enfermidade. Não existe mais ilhas de biosseguridade como a gente tinha no passado. Eu já visto os casos, por exemplo, de aftosa na Inglaterra, no Japão, vários outros países. Por quê? E no caso da influenza aviária, a gente tem um outro agravante, que é a questão das aves migratórias. Quer dizer, esse trânsito muito grande de pessoas, né, circulando pelo mundo, e também o fato das aves migratórias poderem ser portadores sadios, né, da enfermidade, do vírus, né, que causa a enfermidade. Essa doença é muito séria, mas como nós dissemos, a gente tem que reforçar, o Brasil é livre dessa doença e tem que continuar livre. Agora, se por acaso a gente tiver registros de gripe aviária aqui no nosso plantel, dá para estimar qual seria o nosso prejuízo, quão grave seria isso para a nossa produção? O prejuízo vai ser grande, na realidade vai ser enorme. É difícil de quantificar porque a gente não sabe. Isso vai depender se ele entrar no setor de corte, por exemplo, de frango de corte ou de poedeira comercial. Nós partimos da premissa que tem que haver o sacrifício de todas as aves afetadas e as aves do entorno para conter. Então, isso aí, a intensidade do prejuízo vai depender no tipo de exploração que vai ocorrer, mas, de qualquer maneira, a gente vai ter um prejuízo também na não exportação, pela não exportação de produtos no primeiro momento, porque o país vai fechar. Isso vai causar uma queda no preço do frango aqui no mercado interno, porque esse frango que vai deixar de ser exportado, ele vai ter que ser colocado aqui no mercado interno, então não é só questão de sacrifício. Também vai haver, no primeiro momento, embora as pessoas saibam que isso é uma doença de aves e não de humanos, mas as pessoas ficam com receio. Era isso que eu ia te perguntar de agora. consumir carne de frango, acaba diminuindo um pouco o consumo. Mas tudo isso a gente está preparado para lidar com isso, que foi o caso do Covid, por exemplo. Eu acho que o Covid foi um grande ensinamento para o setor de avicultura, suinocultura ou a produção animal de um modo geral, onde a gente aplicou protocolos, né, e continuamos trabalhando, o setor frigorífico continuou abatendo aves, suínos, etc., e bovinos, né? Então, isso foi uma grande lição, serviu para a gente testar os nossos protocolos, eu diria assim. Você vinha dizendo, eu ia te perguntar justamente sobre isso, que é importante a gente reforçar, que a nossa carne é, sim, muito segura para ser consumida e também pedir para você reforçar essa informação. Essa doença, ela pode ser transmitida de animais para seres humanos? Alguns vírus, porque ela tem vários tipos de vírus. A gente teve no passado, em 2006, 2007, 2008, alguns casos na Ásia de transmissão de aves para humanos. Mas são casos muito raros, porque ela basicamente é uma doença de aves e não uma doença de humanos.
Para a gente finalizar, esses casos que estão sendo registrados em outros países que são importantes produtores de carne de frango, como os Estados Unidos, que é o maior produtor, do ponto de vista mercadológico, isso abre uma oportunidade para o Brasil? Acaba ajudando, quer dizer, a gente não deseja a desgraça de ninguém, né? Mas acaba ajudando porque países tradicionalmente exportadores, como é o caso dos Estados Unidos, tendo o caso, e na Europa também tem alguns países que são exportadores, isso acaba indiretamente ajudando o Brasil, né? O Brasil é o maior exportador de carne de frango há vários anos, né? Exportamos aí para mais de 150 países, mais de 150 mercados. Então, esses casos foram, principalmente que ocorreram na Ásia, que afetou muito a Tailândia na época, por exemplo, né, tirando a Tailândia do mercado internacional, isso aí que jogou o Brasil para a primeira posição da exportação e nunca mais saiu dessa primeira posição, justamente por essa questão de sanidade que a gente tem aqui. O Brasil exporta, nós temos a melhor avicultura do mundo aqui no Brasil. Nós exportamos qualidade, mas nós exportamos principalmente sanidade. Então, por isso é importante, né, manter o país livre de influenza aviária, livre de peste suína africana, que é uma outra enfermidade também muito complicada do ponto de vista mercadológico, e livre de febre aftosa, que são as 3 enfermidades aí impeditivas do mercado internacional. É isso, o importante é interromper, né, essa transmissão aí pelo mundo e que ela não chegue, que a gripe aviária não chegue ao nosso país, né? Ariel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, por todos esses esclarecimentos tão importantes. Te espero aqui uma nova oportunidade aqui no Ligados Integrados. Muito obrigada. Ok, obrigado, Júlia. Até logo. Até. Agora vamos ver aqui o resultado da nossa enquete de hoje. A gente tem o resultado para mostrar para o pessoal. A gente perguntou em que fase da produção de aves você está, se na fase de alojamento ou na fase de pré-abate. 40% dos participantes, né, responderam que estão na fase de alojamento e 60% responderam que estão na fase de pré-abate. Vamos trazer mais reportagens então para você que está na fase de pré-abate. Muito obrigada pela sua participação. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha aprendido muito com a gente hoje. Já sabe que vamos passar a semana nos informando e nos atualizando sobre aves e suínos. Eu te espero amanhã nesse mesmo horário, às 11h30 da manhã, ao vivo na tela do Canal Rural. Até amanhã. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.